Boa noite. Que Jesus nos abençoe a todos, nos inspire a cada um e nos guarde todos em paz. Eu agradeço o convite para estar aqui hoje, conversando com vocês, atendendo ao pedido que eu abordasse esse tema da sexualidade. Então vamos conversar um pouco, e também pedindo que depois abrisse para que a gente pudesse interagir um pouco, conversar a partir das observações que vocês mesmos fizerem. E a ideia que norteia esse pensamento, essa forma de se lidar com a ideia da sexualidade, é que trabalhamos com a ótica da nossa realidade espiritual. Nós somos seres espirituais que habitamos a matéria. Nós somos seres do mundo espiritual que estamos encarnados com um propósito evolutivo, conforme vemos lá na questão 132 do Livro dos Espíritos. E nesse propósito evolutivo, nós então encarnamos e utilizamos uma estrutura física, um corpo, e nesse corpo nós nos manifestamos. Por isso Kardec pondera aos espíritos, dizendo e perguntando o que é alma, e os espíritos respondem que é o espírito encarnado. O fato de nós encarnarmos não tira de nós, óbvio, a condição de espíritos que nós somos. Mas quando os espíritos resolvem definir a alma como um espírito encarnado, é porque haverá uma diferença perceptiva quando estamos encarnados. O que não deixamos de ser espíritos, mas uma vez encarnados, nos diferenciamos dos que estão desencarnados, porque temos uma relativa influência da matéria. Relativa influência, que é o que Kardec nos escreve na Revista Espírita de janeiro de 1866, quando ele nos coloca que há uma relação, uma interação entre o espírito e o corpo, sofrendo o espírito a influência da matéria. E é fácil entender isso considerando que quando desencarnamos, ainda há muitos que sentimos a influência da matéria. Então imaginemos encarnados, quando também não sofremos a influência da matéria. E é dentro desse prisma, então, que nós precisamos desenvolver a ideia da sexualidade. E aí nós temos 3 perguntas do Livro dos Espíritos, que vamos ficar somente nelas, e por óbvio, desdobrando-as com algumas observações feitas pelo Espírito Emmanuel, feitas pelo Espírito André Luiz, e também feitas, algumas delas, por Kardec, em relação a esse tema. Na pergunta 200, se pergunta: têm sexo os espíritos? E a resposta ela é desdobrada em 2 tempos. O primeiro tempo da resposta é esta que nós colocamos, quando eles respondem: não como entendeis, pois os sexos dependem da organização física, dependem do corpo. Então, quando se perguntou: tem sexo os espíritos? Em outras palavras, eles disseram: sim, mas não como entendeis, pois o sexo ou os sexos dependem da organização. Então, quando respondem dessa forma, é a primeira parte da resposta, são só 2 linhas da resposta, mas a primeira linha é essa, dizendo então claramente para nós que sexualidade e sexo são coisas diferentes, embora se associem, se acoplem, se justaponham, mas são coisas diferentes. Quando se fala sexo, se refere à organização física, à organização biológica, aos órgãos sexuais. Então eles disseram que nesse sentido, o sexo, os espíritos não teriam,
Veja, não dessa forma. E aí vem uma observação de Emmanuel no capítulo 5 do livro Vida e Sexo, que ele diz: a energia sexual, como recurso da lei da atração, da perpetuidade do universo, é inerente à própria vida, gerando cargas magnéticas em todos os seres, à face das potencialidades criativas de que se reveste. E André Luiz, no Mundo Maior, lá no capítulo 11, ele diz: na esfera da crosta, distinguem-se homens e mulheres segundo sinais orgânicos específicos. Para as regiões mais altas, nestas sabemos, porém, que feminilidade e masculinidade constituem características das almas. Nenhuma exteriorização do instinto sexual na Terra, qualquer que seja a sua forma de expressão, será destruída, senão transmutada no estado de sublimação. Aqui sim, nós já temos uma clara acepção de sexo e da sexualidade. A energia sexual é uma energia criadora, é uma potência do próprio espírito, é aquela potência da criação, que uma vez encarnados, manifesta-se pelos órgãos físicos. E aí sim, temos a ideia do sexo. Então, o que dizem os espíritos? Que na Terra, homem e mulher são claramente definidos por, dizem, sinais orgânicos. Não há dúvida nenhuma que órgãos sexuais de homens e órgãos sexuais de mulheres são diferentes. Nisso não há dúvida. E aí vem acrescentando André Luiz a ideia de feminilidade e masculinidade, separando essa ideia de homem e mulher, dizendo-nos que há uma energia chamada feminilidade e uma energia chamada masculinidade, que não se revestem necessariamente do elemento homem e do elemento mulher, porque esses dois são elementos que caracterizam a estrutura corporal. O nosso corpo, podemos dizer, é um corpo de homem, o nosso corpo, pode-se dizer, é um corpo de mulher. Mas a energia sexual, feminina, masculina, podem estar em corpos masculinos, corpos de homens e corpos de mulheres. Veja, por isso eles dizerem que não é como nós imaginamos. Quando se perguntou, uma pergunta rasa, direta, tem sexo os espíritos? E eles precisaram então fazer uma pequena introdução, dizendo: não da forma que imaginais, não da forma que entendeis. Está claro? Então nós percebemos que a energia, a sexualidade, tem a sede no espírito, em nós, e que encarnados manifesta-se por vias dos órgãos biológicos, por via dos órgãos sexuais, mas não somente assim ocorre, já que é uma energia latente, uma energia em potência, uma energia do próprio espírito. E sério, no Gênesis bíblico nós vemos que houve uma ideia trazendo a criação, óbvio, é um símbolo, dizendo: criou Deus o homem à sua imagem, à semelhança de Deus os criou, mulher, homem e mulher os criou. Está lá no versículo 27 do capítulo 1 do Gênesis bíblico. Homem e mulher. Aqui está se referindo a estruturas físicas. Ali se fala da estrutura física. Tomou do limo do barro e esculpiu o corpo, que aquele corpo era um corpo de homem, e soprou o hálito de Deus
luz nas suas narinas e encheu de espírito. Veja a lógica do símbolo do Gênesis. E depois fez um outro corpo, tirando de um corpo já, de um ser já vivente, que já tinha o hálito de Deus, e ali forma-se outro corpo, e um corpo advindo de uma condição corporal, e que já existia a vida. Então são símbolos que ali mostram a estrutura física, a estrutura espiritual. E vem André Luiz, no mesmo livro, no Mundo Maior, no mesmo capítulo, no capítulo 11, todo trata desse assunto. E diz: na variação de nossas experiências, adquirimos gradativamente qualidades divinas, como sejam energia e ternura, fortaleza e humildade, poder e delicadeza, razão e sentimento, atitude e intuição, sabedoria e amor, até lograrmos o supremo equilíbrio em Deus. Veja, aqui André Luiz está dizendo os aspectos dicotômicos que nós temos: razão e emoção, atitude e intuição, sensibilidade, peremptoriedade, que são características das energias masculina e feminina. Veja, são características das energias da masculinidade e da feminilidade. Energia e ternura, masculino e feminino. Fortaleza e humildade, masculino e feminino. Poder e delicadeza, masculino e feminino. Razão e sentimento, masculino e feminino. Atitude e intuição, masculino e feminino. Sabedoria no sentido de racionalidade e amor, masculino e feminino. Mas não quer dizer homem e mulher. São as energias da estrutura espiritual, que, quando em corpo de homem, energia masculina; quando em corpo de mulher, energia feminina; quando em corpo de homem, energia feminina; quando em corpo de mulher, energia masculina. Porque são estruturas do espírito, não estruturas do corpo. Vejam o desdobramento. Allan Kardec, na Revista Espírita de janeiro de 1866. Pode acontecer que o espírito percorra uma série de existência do mesmo sexo. Veja, percorra uma série de existência do mesmo sexo. Não quer dizer que o espírito tem esse sexo. Ele percorre a experiência nesse sexo. O sexo é da estrutura biológica, física. Pode acontecer que o espírito, então, percorra uma série de existências. Aqui, o que são existências? Encarnações. Pode acontecer que o espírito percorrer uma série de encarnações no mesmo sexo, ou seja, habitando a mesma estrutura corporal, somente a estrutura homem, somente a estrutura mulher. O que faz que, durante muito tempo, possa conservar no estado de espírito o caráter de homem ou de mulher, cuja marca nele ficou impressa. Somente quando chegada a um certo grau de adiantamento e de desmaterialização é que a influência da matéria se apaga completamente, e com ela o caráter dos sexos, homem e mulher. Vejam que precisão. Não há nem o que explicar. Tamanha precisão que Kardec escreve nessa revista, nessa edição de janeiro de 1866 da Revista Espírita, dizendo então que nós somos espíritos criados simples e ignorantes, assexuados, que no processo evolutivo temos experiências em corpos sexuados, não sexualizados, sexuados, e uma vez no processo evolutivo atingindo certo grau de adiantamento, há uma certa intersexualidade, em que não prepondera a estrutura homem ou mulher, mas uma harmonia naquela energia da sexualidade,
peremptoriedade, sensibilidade, atitude, intuição. É isso que Kardec está escrevendo. E eu chamo a atenção para o fato que ele escreve isso no século XIX. Assunto que somente na última década vem sendo trabalhado com a seriedade necessária. Vem sendo trabalhado com a profundidade necessária. Vem sendo trabalhado com o respeito necessário. E os Espíritos estão trabalhando essa estrutura desde o lançamento do Livro dos Espíritos. E estamos trabalhando com as questões do Livro dos Espíritos. E a terminologia, vocês verão, que hoje é tida como criada a terminologia, os Espíritos já a utilizavam no século XIX. Veja. Então nós entendemos claramente o que é homem, o que é mulher, o que é sexo e o que é masculinidade, feminilidade. Claro isso? Estou voando muito? Estou voando baixo? Mas estou voando? Não. Nós vamos conversando. Estou tentando trabalhar dentro dessa uma hora para a gente construir uma linha de pensamento. Já que esse assunto aqui eu dei uma resumida porque é um seminário de 6 horas. Então são mais assuntos, mas estou reduzindo para uma hora. E optei, não é muito a minha característica, de usar a transparência, sou muito antigo, transparência não existe mais, slide, de usar o slide para que as palavras sejam de fato as que foram expressas e foram ditas pelos Espíritos, para que eu não incorra em nenhuma substituição de palavra. Tamanha a seriedade e profundidade desse assunto, que precisa ser entendido na sua própria simplicidade. É algo tão simples como o ato de viver, e nós criamos tanta complexidade por causa dos nossos purismos de pensamento, que dá a esse assunto uma aridez que ele não tem, que é sereno, e tão sereno. 3 questões do Livro dos Espíritos abordaram sem nenhum problema. Então vamos lá. E segue. A questão 201. Depois nós voltaremos da 200 para a segunda parte. Questão 201. Em nova experiência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher ou vice-versa? Veja, corpo de homem, corpo de mulher. A pergunta não foi corpo masculino, corpo feminino, porque a estrutura biológica ela é determinada na matéria, não na estrutura espiritual. Então a pergunta foi: pode o espírito, em nova experiência, que animou, que habitou um corpo, que deu ânimo, que deu alma, que deu vida, melhor dizendo, a um corpo de homem, habitar, dar ânimo, dar vida a um corpo de mulher, ou vice-versa? E a resposta deles: de certo. Olha as palavras, de certo, é algo tão, assim, tão claro, cabal. Não é assim, não, vamos ver, não, vamos pensar a respeito, depende, não, de certo. Podiam ter dito sim, mas resolveram dizer de certo. São os mesmos espíritos, grifei, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Então nós temos espírito homem e espírito mulher. Nós temos corpos, mas, conforme visto na observação de Kardec na Revista Espírita de janeiro de 1866, ele diz que pode acontecer de uma série de encarnações no mesmo sexo gerarem impressões que dão ao espírito uma certa caracterização e preponderância daquela estrutura masculina em corpo de homem, que cria um psiquismo masculinizado, ou uma série de encarnações em corpos, em sexos de mulher, que dá ao espírito uma impregnância da condição da feminilidade em corpos de mulher.
que então dá caracterização maior de associação feminino, corpo de mulher, masculino, corpo de homem. Associação em maior quantidade, mas nada em menor quantidade significa desvio. Significa menor quantidade, mas não anomalia, não naturalidade, não é isso? É naturalidade em quantidades menores, e nós vamos entender isso, sem problema. E aí vem o comentário de André Luiz, lá no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 18. Veja que saímos do livro Mundo Maior, no Mundo Maior. E lá no Evolução em Dois Mundos ele diz: a sede real do sexo não se acha no meio do físico, aqui entendendo o sexo pela sexualidade, a energia, mas sim na entidade espiritual e sua estrutura complexa. A estrutura espiritual é complexa. E os Espíritos respondem, a partir da questão 76, que nem eles conseguem explicar as nossas origens, ou seja, quando, como e a natureza do Espírito, nem os Espíritos que responderam a Kardec conseguiram explicar. Disseram, para nós, eles, imagina nós, é um mistério que se perde na eternidade da divindade. E a gente vê pessoas querendo explicar a fisiologia do Espírito, que os próprios Espíritos que responderam a Kardec não souberam dizer. E aqui alguns encarnados apresentam a fisiologia do Espírito. Devem ser super evoluídos para chegar nesse nível de explicar aquilo que os próprios Espíritos não conseguiram explicar. O sexo reside na mente. Veja, a sexualidade, a expressar-se no corpo espiritual e, consequentemente, no corpo físico. Aqui nós já temos a relação agora. Kardec falava da influência do corpo, do espírito. Aqui André Luiz começa a falar da influência do espírito no corpo. E quando a relação corpo-espírito é a mesma espírito-corpo, nós temos a caracterização de masculinidade, feminilidade em corpo de homem, em corpo de mulher. Veja. Depois ele diz: o instinto sexual não é apenas agente de reprodução entre as formas superiores, mas acima de tudo é reconstituinte das forças espirituais. Olha, o instinto sexual não é apenas agente de reprodução. O que mostra que a ideia do sexo não é somente para perpetuação. Isso está sendo dito pelo Espírito André Luiz, capítulo 18 da Evolução do Mundo. Veja, não é só para isso, não é apenas, é também, porque não existe outro meio de um espírito encarnar, senão pela fecundação, né, dos gametas, pelos gametas. Não há como o espírito ainda, não há como encarnar, senão pelo ato sexual que gera um corpo para ele poder habitar. Então não há dúvida que o exercício sexual é para também a condição de reencarnações, o que na materialidade chamou-se perpetuação, continuidade de uma espécie material humana, mas que na verdade é a oportunidade do espírito aqui chegar. Não há outro meio, pelo menos por enquanto. Mas eles dizem que o instinto, essa energia, não é apenas para isso, essa energia é para reconstituição das forças espirituais. Vejam só. E vem a questão 202. Quando errante, ou seja, quando na erraticidade, quando no mundo espiritual, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher? Olha a resposta que eles dão. Isso pouco importa. É a visão do espírito para a encarnação, não a visão nossa para a reencarnação dos espíritos. A visão deles. Isso pouco importa. O que guia na escolha são as provas, o que haja de passar. O que se olha é qual é a finalidade de eu me reencarnar agora. E qual seria a melhor estrutura a ser usada? A estrutura corpo homem ou corpo mulher? E Allan Kardec
comentando essa questão, aqui é um comentário de Kardec, ele faz a questão 202, os espíritos encarnam como homem ou como mulheres porque não tem sexo, visto que eles cumprem progredir em tudo, cada sexo, esse não está ali, isso aqui não é moda, não faz parte da estrutura de Kardec. Significa então que cada sexo, como cada posição social, olha o que disse, olha o que compara. Cada sexo, o que quer dizer cada sexo? Cada corpo, corpo homem, corpo mulher, como as posições sociais lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso ensejo de ganhar experiência. Aquele que só como homem se reencarnasse só saberia o que sabem os homens, ou seja, quase nada, porque as mulheres sabem mais coisas. Percebemos? Olha a profundidade desse comentário de Kardec. Esse quadro aqui é um erro numa peça que fica entre o banco e o teclado, chamado Simão, que digitou errado. Tá? Mas pensemos nesse comentário de Kardec. Quer dizer então que ser homem, ser mulher, o ser homem, o ser mulher, o ser aqui do verbo ser, o ser homem e o ser mulher, tem diferença? Tem. Aqui diz deveres especiais. O que nós temos de diferença física que confere ao espírito experiências diferentes em função do corpo que ele vier habitar? A maternidade e a paternidade. A maternidade, no sentido biológico da palavra, é a gestação. Vejam, essa experiência os homens têm, porque se tivesse não teria perpetuação da espécie. Por quê? Vamos pensar. Mulher, homem, estrutura física, homem tem força, mulher tem resistência. Veja, força não significa resistência. Força, corpo masculino, resistência, corpo feminino. Já viram mulher com febre? Trabalham, fazem de tudo sem nenhuma reclamação de estou com febre. Já viram homem com febre? Que fique fora da cama? Não tem? Não tem. É provável. Eu nunca vi, mas tem. Veja, a mulher tem a resistência, o homem tem a força. Para lidar com situações de permanência é resistência. E mulher, coloque os dois, peçam para entrar numa festa. O homem entra, fica lá 5 minutos e sai. Você pergunta para ele: o que você viu lá dentro? Ele fala: um monte de gente. O máximo da descrição. Uma escuridão total, uma música ensurdecedora, e pronto. A mulher entra, fica lá 5 minutos e sai. E você pergunta a ela: e aí, como estava lá dentro? Ela diz: um monte de gente, fulano. Inclusive fulano com a roupa ridícula. Uma música altíssima, mas me lembro que era a música que eu ouvi quando eu tinha tantos anos. O homem, o olhar é único. A mulher, o olhar é difuso. O homem assistindo televisão, sentado à frente da televisão. A mulher fala assim, a esposa diz assim: bem, estou assistindo televisão. O menino passa: dá licença, estou assistindo televisão. Olha, o telefone para você, estou assistindo televisão. Porque se pedir para ele fazer uma segunda coisa, não tem. Só consegue fazer uma coisa de cada vez. A mulher está assistindo televisão, o marido chega e fala: boa noite, meu, o seu jantar está lá no micro-ondas. Menino, você machuca aí. E está assistindo televisão. Veja, visão difusa. E nós vamos aprendendo isso. E aí, voltando à ideia da gestação, como o homem tem força, mas não tem resistência, se o homem ficasse grávido, nós teríamos no máximo 3 pessoas na humanidade.
primeiro que contasse para o outro como é que é a experiência, não quereria. Porque é resistência. Veja. E o que se aprende? Pensemos. A mãe se sente grávida olhando o resultado do exame de gravidez, do teste de gravidez. O pai se sente pai a hora que o menino nasce. A mãe mais mãe 9 meses do que o pai é pai. A relação é diferente. Os homens sabemos o que é o ato de uma ruptura de um cordão umbilical? No aspecto psicológico dessa ruptura física. Imaginemos durante 9 meses uma pessoa alimentando a outra num processo simbiótico. A alimentação orgânica, a alimentação mental, uma relação quase que, desrespeitando uma lei da física que diz que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. E essa estrutura gravidez quase que desrespeita isso, porque as mentes se acoplam de tal forma. E aí vem o nascimento. E qual a sensação? Perda de proteção, de capacidade protetiva, perda daquela condição de ser o alimentante. Mas compensa-se um pouco por uma outra necessidade biológica daquele nascituro, que é a amamentação. E aí continua uma relação direta, mãe-filha, mãe-filho, no processo de doação, até o momento que vem a desamamentação, que é um segundo corte, uma segunda perda. Os pais sabemos o que é isso? Desamamentar a mãe, desamamentar o filho, nós até sabemos, mas desamamentar a mãe. E depois vem uma terceira perda, quando aquela uma vem casar com meu filho, que é a perda mais séria. A relação de sensibilidade maternal, a relação de assertividade paternal. Muitos homens já melhoraram muito, muitos pais já fazem papéis que no passado era tido como papel da mãe. Muitos homens já cuidam dos filhos no sentido físico da palavra, dando banho, alimentando, ficando acordado à noite, reclamando, mas ficando acordado à noite. No passado a resposta era: amanhã eu tenho que trabalhar, não é isso? Hoje não, foi mudando, foi se sensibilizando, porque outras experiências também nós já passamos, nós todos. Então vejam o que está dizendo aqui de deveres especiais. São questões naturais da condição homem e mulher numa estrutura social que evolui, obviamente, e felizmente. Veja. Então é isso que André Luiz que Kardec está dizendo lá no século XIX. Estruturas que hoje são tidas como naturais. Kardec já dizia que eram naturais. E era necessário, então, essa troca encarnatória, ora encarnando em um corpo de homem, ora em um corpo de mulher, e voltamos a lembrar lá da Revista Espírita de janeiro de 66, que essas experiências podem ser várias, seguidas em uma só condição do sexo, e vai impregnando características, o que faz que a gente diga: esse é o espírito masculino, esse é o espírito feminino. Mas vejam, não é que o espírito seja, impregnou-se mais as características femininas, ou da feminilidade, ou da masculinidade, ou melhor, exteriorizou-se mais essas características, já que todas são do próprio espírito. Claro até aqui? Tranquilos? Então sigamos. E aí vamos para um outro ato, aqui para fundamentar, digamos assim, o aspecto epistemológico do tema, os fundamentos dessa ideia do sexo e da sexualidade. E agora duas situações: o afeto e o exercício da sexualidade, o exercício sexual enquanto encarnados.
o que nós temos? A segunda parte da questão dos entros, cuja pergunta era: tem certos espíritos? E a primeira parte da resposta era: não da forma que entendeis, pois o sexo depende do organismo, da organização. Não é isso a primeira parte? Veja a segunda: há entre eles amor e simpatia, baseados na concordância dos sentimentos. Os espíritos são muito tranquilos. Eles vêm dar uma resposta para falar: isso aqui é físico. Agora deixa eu falar para vocês o lado espiritual da conversa. Eles dizem: há entre os espíritos, não homem e mulher, há entre os espíritos amor e simpatia. Chamaram a atenção para que olhássemos não mais a estrutura física, mas que olhássemos o sentimento. E ele diz: há entre os espíritos, entre eles, amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Não tem nada de racionalidade, não tem nada de racionalismo. E veja o que nos fala André Luiz, lá no Mundo Maior, no capítulo 11. Importa reconhecer que o intercâmbio de forças simpáticas, de fluido combinados, de vibrações sintonizadas entre almas que se amam, o que é alma? Espírito encarnado, para acima de qualquer exteriorização tangível de afeto, sustentando obras imperecíveis de vida e de luz nas ilimitadas esferas do universo. Lembremos aos corações desalentados que tal é o sexo em face do amor, quais são os olhos para a visão e o cérebro para o pensamento, não mais que aparelhamento de exteriorização. Olha como é que ele fala, escreve um parágrafo tão claro. O sexo, veja, está em face do amor como os olhos para a visão. O ver é um sentido. Se os olhos não tiverem as condições, esse sentido não será exercido. O que ele está dizendo é que o exercício sexual, embora seja físico, deveria ser precedido do sentimento de amor. Então ele quer dizer que não é um impulso físico somente, não é só aquela questão biológica, que alguns dizem: ah, mas isso é uma necessidade biológica. Isso é uma exteriorização. Exteriorização. Olha, lembremos aos corações desalentados, porque os alentados tranquilos, já entenderam. Desalentados, que tal é o sexo em face do amor, quais são os olhos para a visão e o cérebro para o pensamento, não mais que aparelhamento de exteriorização. Eu posso exteriorizar o amor, a afinidade entre dois seres, pelo exercício da sexualidade, do sexo, ou seja, não necessariamente no aspecto perpetuativo, porque aí voltamos àquela outra observação de André Luiz, lá no Mundo Maior, não somente para a perpetuação, lá na Evolução em Dois Mundos, não somente para a perpetuação. Aqui ele já começa a trabalhar com a ideia do sentimento, e depois ainda diz: erro lamentável, veja, erro lamentável é supor que só perfeita, aspas, normalidade sexual, consoante as respeitáveis convenções humanas, possa servir de tempo às manifestações afetivas. Veja, ele está dizendo normalidade sexual de uma forma irônica. Se veja, consoante as respeitáveis convenções humanas. Os elementos sociais, acho que deve ser assim, é que estabeleceram essa situação. Porque veja, repetindo a frase: erro lamentável é supor que a perfeita normalidade sexual, constante as respeitáveis, ele é educado, né? Ele é irônico, mas é educado, respeitáveis convenções humanas, possa servir de tempo para as manifestações afetivas. Posso ter manifestação afetiva fora dessa, aspas, normalidade sexual, aspas, porque isso aí é convenção humana. E segue, o campo do amor é infinito em sua essência e manifestação.
insta a fugir às aberrações e aos excessos, lógico, porque ele começa falando da ideia do amor, e quaisquer exercícios no campo infinito que caminhem para aberrações ou excessos. O que são aberrações? Viciações no campo da sexualidade. Agora veja, contudo, olha a conjunção adversativa. Contudo, é imperioso reconhecer que todos os seres nasceram no universo para amar e serem amados. Todos os seres. Dúvida com essa redação? Nenhuma. E aí vamos lá no livro dos Espíritos, questão 695, já que ali fala serem amados. Então vamos trabalhar com a união desses seres que se amam. E aí vem a questão 695, será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente entre dois seres? A pergunta não foi união permanente entre homem e mulher, entre dois seres. A própria pergunta, século XIX. É um progresso na marcha da humanidade, o casamento. Por que a ideia de progresso? Porque antes não se unia por sentimento, se unia por instinto de perpetuação. Preciso perpetuar a espécie, populações, e depois distanciamento, ou seja, era apenas um instinto. Mas como o instinto animal, não havia a ideia de dois seres criarem uma outra estrutura, um organismo chamado família. Então o casamento aqui na pergunta não é institucional, não é o casamento civil ou religioso. Veja, isto é a união. União permanente entre dois seres. União permanente. Por que permanente? Porque está calçada no amor. Vejam. Porque vejam, as pessoas se casam por quais motivos? Por quais motivos as pessoas se casam? Por amor? Há quem case por interesse material? Há quem case somente pela beleza física? Há quem case por carência? Há quem case por fuga? Essas não são uniões permanentes. Quanto dura um casamento com essas uniões? Quanto durar o motivo que levou a união. Acabou a carência, acabou o casamento. Acabou a fuga, acabou o casamento. Acabou a beleza, acabou o casamento. Agora a união feita pelo amor não se encerra. Vejam que beleza. Por isso a expressão união permanente. Porque senão não é união, é junção. Por isso ele explicou o casamento ser a união permanente de dois seres, e não somente uma junção. Olha que profundidade. E depois ele segue. Veja, o que nos fala Emmanuel no livro Vida e Século, capítulo 7. Esta união reflete as leis divinas, que permitem que seja dado um esposo para uma esposa, um companheiro para uma companheira, um coração para outro coração, e vice-versa, na criação e desenvolvimento de valores para a vida, para viver. Esposo para esposa, companheiro para companheira, aí saindo da ideia da instituição civil, religiosa, coração para coração, falando de afeto. Veja, falando de afeto. Imperioso, porém, que a ligação se baseie na responsabilidade recíproca, de vez que na comunhão sexual um ser humano se entrega a outro ser humano, e por isso mesmo não deve haver desconsideração entre si. Amor, sentimento, veja. Não existem no mundo conjugações afetivas, sejam elas quais forem, sem raízes dos princípios kármicos.
nos quais as nossas responsabilidades são esposadas em comum. Veja que seriedade que Emmanuel dá ao assunto. Que serenidade Emmanuel dá ao assunto. Dizendo então que havendo amor haverá o respeito. Havendo respeito haverá união. E aí haverá esposamento de valores comuns. E chamando a atenção para os princípios kármicos. Ou seja, de toda a nossa história de vida. Porque a nossa história de vida não começou no berço. A nossa história de vida não termina no túmulo. A nossa história de vida começou quando fomos criados. E não sabemos quando. E não terminará porque somos imortais. Então isso é o que ele chamou de princípios kármicos. E segue. O outro aspecto da homoafetividade. Veja o aspecto homoafetividade. E aqui vem a observação de Emmanuel lá no 27. A homossexualidade, alguns círculos da ciência, definida por tendência da criatura para a comunhão afetiva com uma outra criatura do mesmo sexo, não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto em bases materialistas, mas é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. Ele vai trazer um outro elemento epistemológico, não mais a estrutura física, mas a estrutura espiritual. E veja a continuação de Emmanuel. A vida espiritual pura e simples se rege por afinidades eletivas essenciais. No entanto, através de milênios e milênios, o espírito passa por fileira imensa de reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade. O homem e a mulher serão, desse modo, de maneira respectiva, acentuadamente masculino ou acentuadamente feminina, sem especificação psicológica absoluta. A face disso, a individualidade em trânsito da experiência feminina para masculina ou vice-versa, ao envergar o casulo físico, demonstrará fatalmente os traços da feminilidade, em que terá estagiado por muitos séculos, em que pese ao corpo formação masculina que o segregue, verificando-se análogo processo em referência à mulher nas mesmas circunstâncias. Aquilo que Kardec havia dito. Então pode haver uma prevalência. Por quê? Pelo maior volume de encarnações naquela estrutura física. E aí Chico, respondendo ao Pinga Fogo em 1971, foi dizer: observada a ocorrência mais com os preconceitos da sociedade constituída na Terra pela maioria heterossexual, do que com as verdades simples da vida, essa mesma ocorrência vai crescendo de intensidade e de extensão, com o próprio desenvolvimento da humanidade. E o mundo vê na atualidade, em todos os países, extensas comunidades de irmãos em experiências dessa espécie, somando milhões de homens e mulheres, solicitando atenção e respeito, em pé de igualdade, ao respeito e à atenção devidas às criaturas heterossexuais. Em pé de igualdade. Então não é uma questão de melhor, pior, certo, errado. É uma questão de respeitabilidade. Em pé de igualdade. A coletividade humana aprenderá gradativamente a compreender que os conceitos de normalidade e de anormalidade deixam a desejar quando se trata simplesmente de sinais morfológicos. O que é sinal morfológico? Estrutura física. A vida espiritual pura e simples se rege por afinidades eletivas essenciais. Aqui discute a vida e sexo, capítulo 21. E aí vem Chico dizendo: temos tido alguns entendimentos com os espíritos amigos, notadamente com Emmanuel, a respeito da homossexualidade. Acreditamos que o comportamento sexual da humanidade sofrerá no futuro revisões muito grandes, porque nós vamos catalogar do ponto de vista da ciência todos aqueles que podem cooperar na procriação e todos aqueles que estão numa condição de esterilidade. Veja, no futuro, ele fala isso em 71. No futuro, revisões grandes.
Revisões de preconceitos e revisões de conceitos. E aí precisamos dar um olhar que transcende a juízos de valor. Nos fala Chico ainda no Pinga Fogo, de modo que o assunto merecerá muito estudo. Veja, muito estudo. Não é uma coisa de minha opinião, sua opinião, é uma coisa de construção de um conceito. Nós temos um problema em matéria de sexo na humanidade que precisaríamos considerar com bastante segurança e respeito recíproco. Vamos dizer, se as potências do homem na visão, na audição, nos recursos imensos do cérebro, nos recursos gustativos, nas mãos, na tactilidade, com que as mãos executam trabalhos manuais, nos pés, se todas essas potências foram dadas ao homem para a educação, para o rendimento do bem, isto é, potências consagradas ao bem e à luz, em nome de Deus, seria o sexo em suas várias manifestações sentenciado às trevas? E Evandro André Luiz coloca: examinado como força atuante da vida, à face da criação incessante, o sexo, a rigor, palpitará em tudo, desde a comunhão dos princípios subatômicos à atração dos astros, porque então expressará a força de amor gerada pelo amor infinito de Deus. O que eu quero sintetizar, e volto a dizer, uma observação rápida, me ative em colocar a frase dos Espíritos, as elucidações dos Espíritos, para que não fiquemos com dúvida com relação ao que está escrito, e evitei fazer quaisquer dilações com relação ao que foi trabalhado por eles. Por que isso? Porque nós temos que gradativamente ir entendendo que conduta sexual e sexualidade não significam as mesmas coisas. A sexualidade é do espírito, manifesta-se na estrutura corporal quando encarnado. A conduta sexual depende da índole das pessoas. Índole que independe se é hétero ou homossexualidade. Se há abuso, não é pela condição de hétero ou homossexualidade, é pela condição da índole do espírito que se mergulha nas viciações da sexualidade, que elege os instintos corporais sobrepondo os sentimentos de amorosidade e afetuosidade. E que, recente, a ideia transmutou-se de sexualidade para afetividade, para tentar perceber que o elemento norteador da conduta, seja a conduta sexual, seja ela na hetero ou na homossexualidade, deverá ser a afetuosidade, a amorosidade e a respeitabilidade. E no mais, é uma questão de tempo, de consciência, de postura, para que possa ser, como disse Chico, como disse Emmanuel, no capítulo 21 do Vida e Sexo, melhor entendido. E reforça Emmanuel: não impulso livre, mas educação. Então é importante nós termos isso, porque senão pode-se entender o que eu falei, uma apologia às condutas sem a respeitabilidade, e não é isso. Pelo contrário, é um exercício a pensar sobre, uma vez encarnados, qual deve ser a conduta em face do exercício sexual. E Emmanuel então sugere: não impulso